A TV Resende Web homenageia o centenário de Nova Resende. Jornal da TV Resende Web. Oferecimento São João Supermercados. Você assiste agora o Jornal da TV Resende Web. Olá, uma boa noite a todos vocês, nossos telespectadores. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril, e eu, JP Nunes, venho mais um dia ao seu encontro para mais uma edição do Jornal da TV Resende Web, hoje trazendo a vocês as seguintes manchetes. Veja como contribuir com o Fundo da Criança e do Adolescente e com o Fundo do Idoso em sua cidade. Mais de 600 alunos participam da etapa municipal dos Jogos Estudantis em Muzambinho. Marco Civil da Internet, liberdade de expressão ou crime contra a honra? As regras para o uso correto dos drones nas lavouras. Nova Resende realizará nova eleição suplementar para vagas do Conselho Tutelar. E as características únicas da Própolis Verdes de Minas Gerais e o aumento do interesse internacional pelo produto. Nós vamos ao nosso intervalo, mas eu volto bem rapidinho. Fica aí. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para este final de semana 18 até 20/4. Arroz come tudo, tipo 1 5 quilos, 28,50. Feijão carioca a granel, quilo 5,48. Leite longa vida, cota 1 litro, 4,48. Nutella 350 gramas, 25,50. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem tudo em madeiras para sua construção. Madeireira do Paulo é a sua melhor opção. Tem portas e portais, eucalipto pra você. Tem tábuas de pinos, tem o melhor para oferecer. Venha já nos conhecer. Marcenaria e Madeireira do Paulo. Tudo em madeiras para sua construção. Eucalipto, tábuas de pinos, portais e portas. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. Muito bem, a Semana Santa continua com muitas atividades e liturgias nas paróquias aqui de Nova Resende. Vamos conferir a programação desta sexta-feira na Semana Santa. Para esta sexta-feira, as celebrações da Semana Santa começam na Paróquia Santa Rita às 6 horas da manhã, com a procissão penitencial e sermão da prisão. Saída da Igreja Matriz em direção à Capela Santa Luzia. Às 3 horas da tarde, 2 celebrações da Paixão do Senhor, na Capela São José e também na Igreja Matriz. Às 6 da tarde, a grande apresentação teatral em frente à Igreja Matriz. E às 7 horas da noite, a procissão do Senhor Morto e Sermão do Enterro, saindo de frente à Igreja Matriz. E na paróquia São Benedito na Petúnia, as celebrações começam às 5 da manhã, com a Via Sacra, saindo da Igreja Matriz, indo em direção à Cruz da Igrejinha do Cafundó, que será inaugurada neste dia. Às 3 horas da tarde, 2 missas da Paixão do Senhor, no bairro rural Toca da Pedra e também na Igreja Matriz.
E finalmente, às 7 horas da noite, a procissão do Senhor Morto, também saindo da Igreja Matriz São Benedito. A TV Resende Web está em campanha para ajudar os fundos municipais da criança e do adolescente e o Fundo Municipal do Idoso, na sua cidade, a receber a sua contribuição através do seu imposto de renda. É fácil ajudar. Acompanhe aí. Nós estamos na época da declaração do imposto de renda de pessoa física. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te dizer que tu podes ajudar as pessoas que mais precisam aí na tua cidade, fazendo uma doação para o Fundo Municipal da Criança e uma doação para o Fundo Municipal do Idoso. E isso não vai te custar nenhum real. O processo é muito simples. Basta que tu preenchas uma guia dentro da tua declaração do imposto de renda de pessoa física. Eu preencho minha declaração, coloco a minha renda, os meus dados, e no final eu venho aqui nessa guia chamada Doações diretamente na declaração. Essa guia só está presente na declaração de modelo completo. Eu não posso fazer isso na declaração simplificada, certo? Dentro dela, eu tenho duas abas, criança e adolescente e idoso. Nessas abas, eu escolho os fundos para os quais eu vou fazer as minhas destinações. Eu clico em novo, eu escolho um fundo, nesse caso, vou preencher com o Fundo Municipal da Criança da cidade de Florianópolis e eu vou doar um valor. O valor máximo de destinação na minha declaração é calculado pelo próprio sistema. Olha que fácil. Ele diz aqui no canto direito da tela. Nesse caso, R$ 71,90. Vou preencher ali, faço a minha destinação e depois, então, eu escolho um fundo do idoso, que é o mesmo mecanismo. Eu vou pegar aqui o fundo do idoso da cidade de Porto Alegre, vou destinar também R$ 71,90. Uma vez que tu tenhas preenchido e entregue a tua declaração de imposto de renda, o sistema emite 2 DARFs. Um deles com o valor que tu vai destinar para o fundo da criança e o outro com o valor que tu vai destinar para o fundo do idoso. Tu tens que pagar esses DARFs. Mas não te preocupa, o dinheiro volta para ti, como eu disse antes. Como ele volta? Muito simples. Se a tua declaração resultar em imposto a pagar, o valor das destinações será subtraído desse valor. E se a tua declaração resultar em imposto a restituir, o valor das destinações será acrescido no valor da restituição. E ele volta para ti logo depois, corrigido pela taxa Selic. Agora que eu já te mostrei como é simples destinar imposto de renda, eu te peço que tu penses no quanto isso é importante. E em como isso pode mudar a vida de milhões de pessoas aqui no nosso país, aí na tua cidade. E depois de pensar nessas coisas todas, eu te peço que faça a tua destinação. E se tu não declaras imposto de renda ainda, não tem problema nenhum. Ajuda divulgando, compartilhando esse vídeo, explicando essa possibilidade para os teus amigos e parentes. Destinar imposto de renda é um ato de cidadania. Os idosos contam contigo, as crianças contam contigo, o Brasil conta contigo. Então vai lá e faz a tua parte. Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. Vocês viram como é fácil ajudar, não é mesmo? Então, na sua cidade, procure saber, junto à prefeitura, qual é o CNPJ do seu fundo municipal da criança e do adolescente e também do idoso e contribua na sua cidade. Nós aqui de Nova Resende, os dados estão aí na sua tela, hein? Olha, em clima de festa e competição, mais de 600 alunos participaram da etapa municipal dos Jogos Estudantis de Minas Gerais, lá em Muzambinho. Depois de uma semana intensa, os times classificados agora se preparam para representar a cidade na fase regional, que será disputada em Campestre. Quadra de esportes no lugar da sala de aula e gritos de torcida no lugar do sinal. Esta foi a realidade dos alunos de Muzambinho durante os Jogos Estudantis. No ginásio da Praça de Esportes, os times disputaram várias modalidades. É muito importante nessa etapa municipal do GENG, né? Onde em Minas Gerais 853 municípios estão envolvidos nessa primeira etapa. A gente está oferecendo, né, essa estrutura da Praça de Esporte aqui para promover, né, essa interação entre as escolas, né, promover a atividade física, promover o esporte como meio social também de interação. As partidas agitaram a cidade durante toda a semana e o que se viu foi um show de garra, espírito esportivo e técnica. Os atletas representaram escolas da rede municipal, estadual, particular e também do Instituto Federal. Acredito que os Jogos Escolares de Minas Gerais atuam numa perspectiva muito importante no crescimento dos alunos, porque é essa interação de escolas que faz a comunidade crescer. Na arquibancada ou na quadra, os estudantes mostraram que o esporte transforma. E Muzambinho segue firme na disputa, com olhos na próxima fase e o coração batendo no ritmo do GENG. Os times de Muzambinho brilharam e garantiram vaga na etapa regional, que acontece na cidade de Campestre.
Agora é hora de treinar ainda forte e representar a cidade com muito orgulho. Olha, hoje o Dr. Cairo vem nos falar de um importante assunto sobre liberdade e libertinagem nas redes sociais. O que diz o Marco Civil da Internet sobre liberdade de expressão nas redes e o que ultrapassa este direito individual de cada um? Olá, hoje eu quero falar de um assunto extremamente importante. Quero falar sobre o Marco Civil da Internet no Brasil. O Marco Civil da Internet no Brasil foi criado com a Lei 12.965 de 2014. Esta lei é chamada por muitos juristas como a Constituição da Internet no Brasil, por ser uma legislação que define os direitos dos usuários, os deveres dos provedores de internet e também a atuação do Estado enquanto poder público. Um dos princípios defendidos por esta lei é o da liberdade de expressão. Muitas pessoas acreditam, principalmente aquelas que possuem redes sociais, que o direito à liberdade de expressão permite tudo, mas isso é um ledo engano. A Constituição Federal e o Marco Civil da Internet no Brasil nos dá o direito à liberdade de expressão, mas esse direito não pode ser usado para cometer crimes. Um dos crimes mais comumente conhecidos e praticados pelos usuários de internet são aqueles definidos como crimes contra a honra. Para que você possa entender do que se trata um crime contra a honra, eu quero citar um exemplo. Alguém usa o seu Facebook, o seu Instagram, para falar mal de alguém, dizer que alguém cometeu um crime, sabendo que esse crime não houve, não existiu. Isso são exemplos de crimes contra a honra. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas. Um forte abraço. Né, pessoal? Lembra muito de quando a mamãe dizia, né? A liberdade de um termina quando a começa do outro, não é mesmo? Bom, vamos então agora à previsão do tempo para amanhã, aqui em Nova Resende. Para esta sexta-feira estão previstas temperaturas variando entre a mínima dos 19 e a máxima chega aos 28 graus, com a umidade relativa do ar ficando entre os 100% e os 50%. O céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a qualquer hora do dia ou da noite. E as informações do tempo são sempre do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora a gente vai fazer aquele nosso rápido intervalo, mas no segundo bloco você vai ver as regras para o uso correto dos drones para as lavouras. Nova Resende realizará nova eleição suplementar para vagas do Conselho Tutelar. E as características únicas da própolis verde do sul de Minas e o aumento do interesse internacional pelo produto. Nós voltamos em um minutinho. O Jornal da TV Resende Web volta já. E aí, já escolheu os ovos de Páscoa deste ano? Aqui no São João tem várias opções. Tem com recheio, com brinquedo para agradar a criançada, é tanto chocolate que dá água na boca. Celebre com tradição, sabor e economia e, claro, muito chocolate. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Madeireira do Paulo tem tudo em madeiras para sua construção. Madeireira do Paulo é a sua melhor opção. Tem portas e portais, eucalipto pra você. Tem tábuas de pinos, tem o melhor para oferecer. Venha já nos conhecer. Marcenaria e Madeireira do Paulo. Tudo em madeiras para sua construção. Eucalipto, tábuas de pinos, portais e portas. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar.
como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. TV Resende Web. Apoio Cooper Vitae Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Autoposto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço. Muito bem, vamos diretamente ver como ficou a cotação da saca do café fino pela Cochupé, que hoje fechou em R$ 2.635 e o dólar cotado a R$ 5,86. E agora vamos a Muzambinho com a Valéria Vilela e a nossa coluna diária Café em Foco. Café em Foco. Oferecimento Cooper Vitae. E hoje o Café em Foco está num ponto turístico que reúne fé e café. É o Mirante, que fica na área rural de Andradas. O ponto é uma referência para quem faz o caminho da fé, da região mineira até a Aparecida, a sede do Santuário de Nossa Senhora. E esse lugar onde a gente está é o Mirante, conhecido pelos peregrinos, pelas pessoas, pelos fiéis que fazem todo o trajeto andando. Daqui, além de ser um ponto de descanso, de alimentação, de pernoite para os fiéis que vão seguir o caminho até a Aparecida do Norte, é também um momento de reflexão e de observação. O Mirante tem uma capela, um restaurante e essa vista das montanhas, onde a gente pode entender e perceber por que e o que é a região vulcânica, onde estão as lavouras com esse terroir que tem conquistado paladares pelo mundo inteiro. Então, se você é da cafeicultura, se você é turista e deseja fazer os dois, reunir os dois itens, venha conhecer o Mirante, que fica na área rural de Andradas, e entender um pouco mais deste terroir, que são os cafés vulcânicos. Daqui a gente percebe toda a cadeia, né, de montanhas que deram origem a esse terroir. Cafeicultor e empreendedor, né, Cristiano? Isso, tenho a produção de café, né, pequena, porém tem a produção de café. Tem a lanchonete que está aqui a 1.280 metros de altitude na Serra dos Lima, no Caminho da Fé. Aqui é um ponto de referência para os peregrinos? Para o pessoal que vai para Aparecida do Norte? É um ponto de apoio, né, que a gente fala. Os peregrinos vêm, fazem essa caminhada de 380 km de Águas da Prata, Aparecida do Norte, e eu estou nesse trajeto do Caminho da Fé. Além de cuidar da lavoura, você criou essa lanchonete, esse ponto de referência que hoje você alugou. Mas qual a importância de estar da produção de café de vocês estar ligada à região vulcânica aqui? Então, é um diferencial, né? Região vulcânica, hoje, o café, ele tem um teor diferente, né? Um teor diferente. Então, isso aí agrega muito valor no nosso café, ainda mais por estar na região bastante alta. Então, isso é muito gratificante e agrega valor demais ao produto. Ajuda na hora de vender? Com certeza, que os cafés aqui da nossa região, principalmente, que foi 3 anos consecutivos, a gente foi premiado com os melhores cafés aqui. E lá no fundo, aquela cordilheira que a gente vê lá, aquilo tem a ver com o vulcão que deu origem aos terroir? Sim, tudo que a gente vê lá atrás, lá, é toda a região vulcânica. Por trás tem Poços de Caldas, que é toda a nossa, esse complexo todo faz parte da região vulcânica. É onde a gente falava, tinha um vulcão mesmo aqui? Tinha vulcão. E Poços de Caldas, inclusive, foi denominado em cima do vulcão, né? Então ali era a parte, vamos falar assim, as margens, a beirada do vulcão. Ali é toda a borda. Isso que a gente vê, ó. Você pode ver que tem todo um círculo, ó. Que é toda essa região montanhosa. Todo um círculo, é toda a borda do vulcão. E aqui do lado de fora a gente ficou do lado, aqui é onde a gente está, é o lado de fora do vulcão. É o lado de fora do vulcão.
E isso que faz a diferença na hora de fazer a comercialização? Sim, porque os cafés daqui são muito procurados por conta disso, né? Então, a terra ficou diferente. Vamos falar assim, a gente tem esse diferencial que em outra região, lugar nenhum vai ter, né? E dá para produzir nessa altura aqui toda? Muito, tanto que dá para vocês verem, se você quiser mostrar depois um pedacinho e tal, como é que tá a produção aqui é muito boa, o café é tudo graúdo, e aqui é a região que é boa para produzir por ser quente também, por conta desse diferencial. Então o café gosta de região quente. Então aqui você tem o Caminho da Santa, o Caminho da Fé e a região vulcânica. E tem também, você faz turismo, você recebe turismo. Tem isso também, por conta da região ser bastante rochosa, montanhosa, eu me especializei nessa área, sou guia de turismo e faço esse tour pro pessoal também. Então a gente uniu 3 coisas num só lugar, região privilegiada. Bom, os drones são uma ferramenta poderosa para o campo, mas para que essa ferramenta esteja dentro das normas, é preciso observar algumas questões sobre seu uso. Vamos lá. Os drones estão revolucionando a agricultura, otimizam operações e aumentam a eficiência das lavouras. Eles são utilizados para monitoramento de culturas, aplicação de insumos, mapeamento de áreas e identificação de problemas. Mas o uso desta ferramenta precisa vir com uma série de cuidados para que não prejudique o meio ambiente e esteja dentro da legislação. O drone está sendo amplamente difundido na nossa região, a utilização de drone para aplicação de agrotóxico, porém o drone também e a aplicação ele tem toda uma normativa, tanto do Ministério da Agricultura, quanto dos órgãos de defesa sanitária de cada estado, no caso em Minas Gerais o INMA, né, do registro dessas empresas, né, do piloto, de quem que vai estar pilotando esse drone, né, e toda uma normativa de como que vai ser utilizado esse drone, né? Tem que se fazer o plano de voo, mesmo de um formato digital, diferente de aeronave de aplicação de agrotóxico, mas tem todo um procedimento, até para áreas mais perto da zona urbana, tem até a liberação de voo do Ministério da Defesa. Em áreas com colmeias para apicultura, a observância tem que ser ainda maior. A gente vê em casos de aplicação de agrotóxico de maneira incorreta que vem prejudicando os apicultores, e às vezes é a falta de conversa, às vezes de saber qual apicultor que está perto daquela região, o apicultor saber quais lavouras que estão perto dos seus apiários. Medidas simples podem ser observadas para que o uso do drone não seja prejudicial ao meio ambiente. De aplicar nas horas mais à noite, nas horas mais frescas, né? Aplicar, vamos dizer assim, fazer uma contenção das colmeias no finalzinho ali da tarde, né? Na entrada da noite, você diminui a chance de ter uma intoxicação dessas colmeias e a perda dessas colmeias. Para o uso de drones para aplicação de agrotóxicos defensivos, a não observância das normas corretas de aplicação podem gerar penalidades. O piloto, né, quem está realizando a aplicação, né, e o produtor também, como o titular ali da lavoura, ele pode ser penalizado, né? Toda aplicação de agrotóxico, por lei, tem que seguir o receituário agronômico, né? E no receituário agronômico se tem a modalidade da aplicação. Então ali, se o engenheiro agrônomo que receitou aquele produto está colocando que a aplicação é via terrestre, em trator combinado, e você está aplicando via drone, você está utilizando o agrotóxico de maneira incorreta. E aí sim é cabível do auto de infração, e até todo auto de infração dentro da legislação do uso de agrotóxico, ela entra também como um crime ambiental. Pode ser também penalizado como crime ambiental, além de multa, ainda tem casos até de reclusão quando se é constatado sim que foi feito um crime ambiental, né? Quando você utiliza agrotóxicos de maneira indiscriminada e com a intenção de prejudicar ou de matar, por exemplo, um apiário, você sim está cometendo um crime ambiental. E o Conselho Tutelar tem a incumbência de zelar pela proteção e pelo bem-estar das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. Agora, um novo processo está aberto para preencher vagas nesta importante instituição de proteção aqui em Nova Resende. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Nova Resende anunciou a abertura de processo suplementar para a escolha de mais um conselheiro tutelar para o mandato vigente, que se encerra em 2028. O presidente do CMDCA explica com mais detalhes a abertura deste processo. O CMDCA vem mais uma vez abrir o processo seletivo de eleição suplementar para conselheiro tutelar. O que acontece? Hoje a gente tem somente 4 conselheiras. A gente fez o processo suplementar no ano passado, em junho do ano passado. Porém, nesse período, algumas conselheiras, por motivos particulares, acabaram saindo do conselho tutelar.
E hoje abriu essa vaga para o Conselho Tutelar, mas suplentes também, né? Então, a gente abriu esse processo suplementar para cumprir essa vaga. Quem passar em primeiro lugar, quem ficar em primeiro lugar já vai assumir de imediato essa primeira vaga, e as demais ficam como suplentes para cobrir férias e, caso saia outras, para estar assumindo o Conselho Tutelar. Tem 4 ativos, né, e precisa ser 5 ao total. Então, está abrindo mais uma vaga para estar assumindo de imediato e as demais para suplentes, para estar cumprindo férias e, caso outras saiam, para estar complementando o colegiado do Conselho Tutelar. A base do trabalho do Conselho Tutelar é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que visa a proteção dos mais jovens em situação de vulnerabilidade. O Conselho Tutelar tem como função trabalhar na proteção, né, dessas crianças, né? Então, é um trabalho muito bonito e muito necessário, né, de proteger as crianças de todas as violências, para ajudar na promoção do direito da criança e adolescente. Então, é um trabalho que visa muito isso, né, essa promoção e a proteção dos direitos da criança e adolescente. Para se candidatar, é preciso cumprir alguns pré-requisitos, conforme explica o Rafael. Para estar no Conselho Tutelar, para ser candidato ao Conselho Tutelar, precisa seguir algumas condições. Dentre elas, né, ser uma pessoa reconhecida a idoneidade moral, né, comprovada através de certidão de antecedentes criminais, ter idade superior a 21 anos, ela precisa residir no município pelo menos 2 anos, ela precisa comprovar a conclusão do ensino médio, comprovar através de certidão, né, junto à justiça eleitoral, né, o gozo dos seus direitos, né, título de eleitor, está tudo em dia. O sexo masculino precisa o quê? De reservista, ser reservista, não ter sido penalizado, né, com destituição da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos, e também submeter a prova de conhecimento, né, do direito da criança e adolescente. Essa prova é de caráter eliminatório. O candidato tem que atingir, no mínimo, 60% das questões, né? Ela tem que estar lá. Às vezes as pessoas escutam, né? Mas como que eu vou conseguir, né, esses documentos? Qualquer dúvida, pode procurar o CRAS, que o CRAS ajuda, né, na questão da certidão de antecedentes criminais, essa questão, né, de comprovar, né? A gente faz toda essa orientação para estar ajudando os candidatos. Para aqueles que têm interesse, as inscrições já estão abertas. Começou as inscrições dia 31 de março. E as datas, né, da inscrição vai até dia 22 de abril. As inscrições estão feitas pelo site da Prefeitura, ou também, quem tiver dificuldade, pode ir no CRAS, que as meninas lá da recepção vão estar fazendo a inscrição lá. Após esse período, vamos ter a prova, né, dia 28, agora já vai ser a prova. Após essa prova, né, aí vai vir aqui, as pessoas, né, que foram classificadas, né, vão estar sentando, a gente vai estar organizando a eleição, no qual o mais votado vai entrar, né, imediato, e os demais, na sequência, como suplentes. Então, fique atento ao recado do Rafael em prol das crianças e dos adolescentes de Nova Resende. Você que queira trabalhar, né, que lute pela causa da criança e adolescente, faça a inscrição, participe. É muito importante o Conselho Tutelar na cidade. Às vezes, acabam criticando muito o Conselho. É hora de entrar e fazer diferença na nossa cidade. E agora a pauta é a excelência da produção da própolis verde no estado de Minas Gerais, especificamente aqui na nossa região. Pelas suas características únicas, o produto apícola tem chamado a atenção internacionalmente. E devido às novas regras de padronização do mercado internacional, o momento é promissor para os nossos produtores. Minas Gerais se consolida como referência na produção de própolis verde de alta qualidade. Esse protagonismo se torna cada vez mais evidente com a profissionalização das associações e cooperativas produtoras e do grande interesse que o produto tem despertado nos mercados consumidores e na comunidade científica internacional. Nivel Seeds é bioquímica e farmacêutica e atesta o diferencial da própolis verde característico do estado. Minas Gerais é reconhecida mundialmente como o maior produtor de própolis verde do mundo. E é reconhecida através de inúmeros trabalhos científicos, não só no Brasil, com uma base científica gigantesca, mas também com pesquisadores do mundo inteiro, provando que a própolis verde do estado de Minas Gerais ela tem diferencial que as outras própolis do mundo inteiro não têm. Para alcançar a classificação de própolis verde, além do trabalho natural das abelhas,
um outro item essencial para sua produção. E sem ele, a própolis não ganha as características necessárias para ser chamada de verde. O alecrim é a principal fonte do própolis verde. É ela que a matéria é toda extraída dele. As outras própolis são coletadas resinas de outras plantas, como árvores ou até mesmo folhinhas que a árvore solta, mas não são do própolis verde. O própolis verde é exclusivo do alecrim. As características únicas da própolis da região chamaram a atenção do Dr. Hongliang Li, do Departamento de Biologia da Universidade China Jiliang, de Hangzhou, na China, que veio até Muzambinho conhecer de perto o processo de extração da própolis da região. Green propolis is very famous in the world, so we are very interested in. Segundo o pesquisador, a própolis verde é muito famosa pelo mundo, o que chamou sua atenção para conhecer os apiários e a coleta da própolis da região. Para ele, poder ver a extração de perto é uma experiência significante para o seu longo trabalho como pesquisador na área e um privilégio para quem estuda a própolis no mundo. A própolis verde produzida na região tem características distintas, tanto de sabor como de propriedades, que as diferem das demais, o que tem chamado a atenção de pesquisadores pelo mundo, como nos conta Rubens de Castro, técnico em agropecuária e produtor. A própolis verde, quando ela foi descoberta, ela apresentou um componente que é o ertepelin-C, um indicador químico, que ele combate as células cancerígenas, ele inibe o desenvolvimento de células cancerígenas. E por isso ele é muito valorizado no mundo, né? É uma própolis que todos os países que trabalham com própolis, né, requerem a nossa própolis. E então a própolis de Minas, que é a que produz 90% da própolis verde no Brasil. Outro desses pesquisadores que trabalham na identificação, classificação e propriedades da própolis é o professor Dr. Miguel Vilas Boas, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Membro da Aprimondia, a Federação Internacional de Associações de Apicultores, ele e seus colegas de federação estão agora trabalhando para estabelecer padrões mínimos de qualidade para o mel e para a própolis em nível mundial, com o objetivo de facilitar o comércio internacional desses produtos e estabelecer parâmetros de qualidade reconhecidos internacionalmente. Para além da regulamentação e das normas, é importante termos também rastreabilidade, auditoria, acompanhar tudo isso. Efetivamente, para o mel sempre existiu, ou já existe há muitos anos, o Códex Alimentar, que regulava alguma base. Depois os países, a União Europeia e os outros países têm, de certa forma, criado regulamentos mais específicos com base no que está definido. Para a própolis, por exemplo, é uma coisa que é nova. Não existe uma regulamentação mundial ou um reconhecimento mundial dessa qualidade e, por isso, aqui a ISO trouxe esse benefício em que permitiu definir alguns padrões, o que é importante para aquilo que nós estamos aqui a ver hoje, a própolis verde. Por isso já existe neste momento, desde há pouco mais de um ano, uma regulamentação que define critérios mínimos de qualidade. Eu acredito que no futuro eles possam ainda ser mais exigentes para promover mais a qualidade, mas já existe uma forma de nós percebermos como é que no mercado a própolis deve ser vista e deve ser comercializada. E daí a importância das normalizações, que evidentemente eu falei na do mel, falei na da própolis, mas também temos a do pólen, acredito também nas lei real e muitos outros produtos apícolas que cada vez mais são importantes para o mercado e interessa regulamentar. A própolis verde tem seu reconhecimento internacional comprovado, não apenas pela qualidade do produto, mas pelas características únicas, como a sua coloração. O reconhecimento internacional da própolis verde de Minas Gerais ganhou notoriedade nas revistas e periódicos especializados devido a esta foto, ganhadora do Prêmio Internacional da Federação Internacional de Associação de Apicultores, tirada em 2023, e que é, até hoje, referência quando o assunto é ilustrar a produção da própolis verde. A foto foi tirada pelo apicultor César Ramos. A gente tirou essa foto, então ela ficou muito bonita. E muita gente falou, e o que a gente faz? Divulga os arquivos dela, porque o objetivo, quanto mais gente conhecer a própolis verde de Minas Gerais, ajuda a produção dos produtores de Minas. Nós queremos divulgar a própolis verde, e essa foto está ajudando nisso. A partir dessa foto, inúmeros trabalhos, publicações, livros, registros, utilizam essa foto para divulgar, né? Para divulgação e como referência. Eu acho que a coisa mais importante é a referência da produção da própolis verde de Minas Gerais. Então ela é um ícone, assim, a foto é um ícone para a produção de própolis verde do estado de Minas Gerais. E chama atenção porque as demais própolis do mundo, né, Nívia, não tem essa característica. As própolis são de cores mais escuras, né? Então essa característica
com essa intensidade de cor verde, é só Minas Gerais. Essa região aqui, ó, o centro-sul de Minas Gerais, que tem essa característica, por isso que chama atenção. As características únicas e o grau de benefícios que a própolis verde possui, além do seu já evidente reconhecimento internacional, deixam a região produtora em uma posição única em relação ao mercado mundial. Com o avanço da padronização dos produtos e a possível abertura de mercados internacionais, é hora dos produtores e associações se prepararem para, em breve, alçarem voos ainda maiores. Que bonito, hein, pessoal? Olha, essa matéria eu dedico, e nós dedicamos a TV Resende Web aos nossos apicultores e meliponicultores aqui de Nova Resende, que estão em tratativas para a criação da primeira associação do tipo aqui no município. É claro que a TV Resende Web apoia esse importante passo para a profissionalização desse mercado tão promissor e gostoso aqui da nossa cidade. E assim, pessoal, eu me despeço de vocês hoje. Vocês podem falar conosco pelos dados que estão na sua tela. Nesta sexta-feira, nós teremos uma edição especial do nosso jornal com a íntegra das palestras da quarta-feira sobre a conscientização ao autismo. Eu volto a encontrar vocês na próxima semana, desejando a todos uma ótima Semana Santa, de muito sucesso e muita paz. Até logo. O final de semana no São João Supermercados é sempre recheado de ofertas do Clube Família São João. Confira as ofertas para este final de semana 18 até 20/4. Arroz Come Tudo tipo 1 5 quilos 28,50. Feijão carioca granel quilo 5,48. Leite longa vida 4 1 litro 4,48. Nutella 350 gramas 25,50. São João Supermercados, aqui você está em casa. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Madeireira do Paulo tem tudo em madeiras para a sua construção. Madeireira do Paulo é a sua melhor opção. Tem portas e portais, eucalipto pra você. Tem tábuas de pinos, tem o melhor para oferecer. Venha já nos conhecer. Marcenaria e Madeireira do Paulo. Tudo em madeiras para sua construção. Eucalipto, tábuas de pinos, portais e portas. Avenida Prefeito Paulo Geraldo Cardoso, número 589. Contato 359-9917-9720. Marcenaria e Madeireira do Paulo. TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fairtrade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Autoposto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.